Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 145. Praticamos o impacto que vendemos? Toss your dirty shoes in my washing machine. Hot baby, bang it up inside. Bom, eu já falei aqui sobre o meu entendimento sobre esse escopo de impacto, impacto social ou impacto socioambiental. É só escutar lá no episódio 58, link na descrição, chamado de Afinal, de qual impacto estamos falando? Então eu não vou voltar nesse escopo, lá eu destrinchei meu entendimento sobre esse conceito de impacto. Então a minha ideia aqui não é falar sobre isso, mas sim da forma como a gente tem tentado colocar esse conceito em prática no nosso dia a dia, no que eu chamo aí de fantástica fábrica do impacto. Curioso, né? Porque esse termo, de certa forma eu fui cunhando aí ao longo do tempo, ele é uma ironia, tá? E ele é ao mesmo tempo um guarda-chuva que me ajuda a situar um pouco quais são esses diferentes fazedores de impacto, ou players, que estão nesse amplo tabuleiro aí, que visa, de alguma forma, transformar para melhor a nossa vida em sociedade. Vamos simplificar dessa forma, tá bom? Então, quando eu falo Fantástica Fábrica do Impacto, eu estou tentando colocar nesse amplo espectro, desde as ONGs, do terceiro setor, né, da solidariedade, das cooperativas, das associações, enfim, diferentes arranjos, até mesmo coletivas e movimentos sociais, incluindo também diferentes correntes da filantropia, assim, os setores mais organizados na filantropia, até a filantropia de justiça social, bancos populares e tal, até ao nosso investimento social privado, como ele se dá no Brasil. E também, claro, as abordagens de mercado, né? Os negócios de impacto, investimento de impacto e campos afins, né? Tipo Venture Philanthropy e outros. Então eu tento abarcar esse amplo espectro de A a Z entre fazedores de impacto quando eu enuncio Fantástica Fábrica do Impacto, tá bom? Então é nesse amplo espectro que eu vou navegar aqui ao longo desse episódio, tentando não nichar ainda mais esse universo que já é de bastante nicho, não é mesmo? Pois bem, o título desse episódio, né? Praticamos o impacto que vendemos, nada mais é do que um esforço da gente levantar questionamentos sobre a forma como a gente tem nos posicionado, tem atuado, tem se inserido nesse amplo setor e pensando junto aqui se essa forma ou essas formas são minimamente coerentes com o nosso discurso transformador e quase sempre numa chave positiva, não é mesmo? Eu não vou falar aqui, nessa lógica de praticamos o impacto que a gente vende, a minha abordagem aqui não vai ser na linha do precisamos separar o nosso lixo, na linha das atitudes e escolhas individuais, tá? Que isso é bastante manjado e óbvio e tem conteúdo aí disponível por aí sobre isso. Essa também não é muito a minha linha, embora eu, claro, óbvio, eu reconheça que a gente precisa seguir fazendo boas escolhas e praticando, né, individualmente, de forma coerente com isso. Mas, enfim, tem conteúdo sobre isso por aí e não é muito a linha do impacto na encruzilhada. Bom, então, afinal, o que a gente mais escuta é que a tal geração de impacto positivo, né, numa chave quase sempre positiva, né, e poucas vezes a gente escuta isso numa chave de questionamento. Pô, afinal, a gente está remando na direção certa desse tal impacto positivo que a gente tanto vende? Afinal, a gente está indo pro caminho que a gente deveria ir? Ou a gente só está se auto-enganando e estamos todo mundo indo pro buraco? Não sei, tá? Acho que é nesse tipo de reflexão que eu quero trazer aqui. Mas fique tranquilo, ouvinte, que o episódio não vai. A gente não vai ficar no baixo astral aqui, não, tá? Eu não vou fazer reflexões mais tão amplas e tão abstratas na linha de será que nós vamos salvar o mundo ou vamos pro buraco? Não é nesse caminho que eu vou nesse episódio, embora considere essa discussão importante, tá bom? O papo aqui no episódio vai mais
para as relações que a gente tem estabelecidos entre nós mesmos, profissionais e players e projetos e iniciativas que interagem mais ou menos nesse tabuleiro amplo e complexo chamado Fantástica Fábrica do Impacto. Portanto, aqui meu foco vai ser no campo das relações humanas, relações institucionais, relações políticas, relações de poder, de práticas, que a gente estabelece entre nós e nesse tabuleiro, tá? É nesse lugar que eu vou colocar uma luz aqui e tentar refletir sobre se a gente está sendo minimamente coerente com o que a gente está vendendo, se as nossas práticas estão em linha com o que a gente está vendendo. Lembrando, tá? Que são minhas impressões, minhas vivências, minhas observações. Que não tem certo e errado aqui, tá? E, enfim, trago um pouco da minha caminhada, do que eu tenho observado e vivenciado nesse setor. Sempre é bom deixar isso muito explicitado, tá bom? Então, bora lá para destrinchar alguns temas aqui nesse assunto. Wearing my usual lipstick. I thought maybe we would kiss tonight. Baby, will you kiss me already? Bom, primeiro é que nosso modus operandi vai muito mal, obrigado, tá? Já falei outras vezes sobre isso. Acho que tem faltado respeito às pessoas que estão atuando, aos profissionais que estão atuando no nosso setor. Tem faltado respeito às pessoas novas que estão chegando, porque as condições de trabalho são precarizadas. Tem faltado lideranças que de fato têm conseguido liderar essas novas pessoas. Tem faltado respeito a quem tem mais horas de voo no setor, quem tem mais experiência. Tem faltado quem está hoje em papel de liderança e que supostamente tem mais bagagem, né, no setor. Tem faltado liderar melhor essas equipes, né? Vejo muita gente júnior solta, batendo cabeça e muitas vezes, dependendo do lugar, do crachá que ela tem, fazendo cagada, dando carteirada, enfim. Tem faltado empatia, tem faltado cuidado aí com equipes e com parceiros, e não à toa a gente está adoecendo, né? Já falei sobre isso, episódio sobre saúde mental, link aí na descrição. E tem sobrado competição, né? Competição por projetos, por recursos, por atenção, por relevância. Tem sobrado vagas arrombadas, já falamos sobre isso também, link na descrição. Afinal, a precarização parece ser o único caminho viável na tão manjada sustentabilidade econômica das organizações. Será? Parece que virou uma resposta já meio conclusiva de que, ora, a nossa organização só consegue se manter viável financeiramente se a gente estabelecer contrato PJ com todo mundo, com a nossa equipe. Será? Eu acho que tá meio óbvio essa resposta, né? A gente tem refletido pouco sobre isso. Tem sobrado erros crassos de gestão. Aliás, tem faltado gestão, não é mesmo? Embora sobrem cursos aí sobre o assunto. Então, é sobre isso esse primeiro ponto, é que o nosso modus operandi vai mal, obrigado, vai muito desalinhado com o discurso lindo de impacto que a gente está vendendo. A gente está cometendo erros bastante primários na forma como a gente está operando no nosso setor. Pessoas despreparadas, pessoas chegando, indo na janelinha, falta liderança, falta alguém que põe a bola no chão nesse meio de campo, falta alguém que desenhe um pouco uma tática, né, um caminho a seguir, falta atenção das pessoas, sobra pessoas distraídas, desatentas. Enfim, esse é um primeiro ponto aqui do nosso modus operandi e a importância que a gente deveria falar mais sobre isso, embora a gente tenha dificuldade de falar sobre isso e também vamos convir aqui que não tem recurso para isso, né? Os próprios editais e recursos que a gente tem, eles em geral colocam na gaveta esse tema, né? Que é o famoso recurso livre, né? Que é o custo meio, que é o custo administrativo, que está nesse bolo aí do modus operandi. Geralmente isso é diluído, né? No projeto. E aí sobra pouco tempo, pouca prioridade, pouco recurso para a gente jogar luz. Sobre isso é uma pena, a gente está perdendo uma baita oportunidade de melhorar processos, ajustar a nossa operação
no nossa fantástica fábrica do impacto. Então, o primeiro ponto é sobre isso. Segundo ponto é que a gente anda na reserva no nosso tanque de honestidade intelectual. Afinal, a gente só escuta uma única narrativa majoritária, a gente só escuta o mesmo sotaque de sempre, os mesmos cases de sucesso de sempre, as mesmas pessoas nos painéis dos mesmos eventos de sempre. Afinal, não há outros caminhos, não há outras visões, outras práticas para a gente seguir. Sim, óbvio que há. E muitos. Tem muitos caminhos, são múltiplas possibilidades. Mas o nosso setor parece só valorizar os de sempre, né? E para piorar, tem dificuldade de reconhecer que atuar dessa forma, né? Reconhecer apenas um único caminho, os mesmos de sempre, é ser pouco honesto intelectualmente. Eu tenho batido muito nessa tecla, que a gente deve ser honesto intelectualmente, mesmo que isso nos traga dificuldades no tal Eldorado da sustentabilidade econômica. Pois é, mas muitas vezes a honestidade intelectual tem sido relativizada, tem sido deixada em segundo plano em busca da sustentabilidade econômica de nós próprios como profissionais e das nossas próprias organizações e projetos. Pois é, a gente pode discordar, né, das visões que estão postas, das ferramentas, das abordagens. Até aí tudo bem, né? Mas a gente precisa ser honesto intelectualmente e reconhecer que existem outros caminhos possíveis, não é mesmo? Aliás, até mesmo a discordância tem sido muito rara, né, no setor, né? Parece que todo mundo está seguindo o mesmo discurso, a mesma abordagem. E parece que esse é o caminho que venceu, né? E que só cabe ele no nosso campo. Pois é, isso tem me incomodado bastante, tá? É muito raro encontrar quem tem explicitado outros caminhos, outras visões, colocado na mesa, tentado destrinchar de forma honesta intelectualmente essas outras possibilidades, ainda que às vezes a gente discorde delas. Mas o exercício de apresentá-las me parece que tem sido falho, tem sido insuficiente. Praticamente a gente não tem encontrado espaços para pôr na mesa os vários caminhos e refletir sobre eles. E obviamente quem o faz, meu caso aqui, e outros colegas por aí, mas exceções, tem lidado na pele com esses desafios, né, de assumir esse caminho, essa escolha mais impopular ou contra-majoritária no nosso lindo ecossistema. Bom, eu cansei de participar de fóruns, eventos, conselhos, enfim, iniciativas e propor caminhos menos óbvios, mas muitas vezes ficar falando para as paredes, tá? E com o passar do tempo me senti escanteado ou me senti que, cara, não faz mais sentido seguir nesses espaços, sendo que o que eu estou falando tá entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Não à toa eu tenho repensado, né, quais desses espaços eu quero seguir colaborando e quais simplesmente não vale a pena seguir. Então eu estou sim ressignificando esse momento, saindo de algumas relações, de alguns espaços e buscando refletir em quais eu quero seguir, em quais eu consigo manter a minha honestidade intelectual coerente com o que eu acredito, comigo mesmo e com o que o setor necessita. Então, a gente de fato anda na reserva no nosso tanque de honestidade intelectual, como a Sabesp usa em São Paulo. A gente está no volume morto da nossa honestidade intelectual e isso não é legal, não é nada legal. Bom, o terceiro ponto aqui é onde é que anda a coragem que a gente tanto prega no nosso pitch, nos nossos discursos? Pois bem, a gente vende aquela manjada jornada do herói, né, de superação, de sair lá de um guardanapo, de uma ideia de guardanapo, para se tornar um lindo case de sucesso na fantástica fábrica do impacto e blá blá blá. Pois bem, esse colou, né, essa jornada, essa linha de raciocínio, colou, ela está em alta, não é mesmo? Mas a gente entrega uma coragem muito de fachada, né? Tá triste de ver, né? Onde é que anda a nossa coragem?
E a falta de coragem, né? Aquela falta de coragem de a gente dizer o que a gente pensa sobre o setor, não é mesmo? Sobre players do setor, sobre narrativas que a gente fala, cara, não para de pé isso. Sobre a maneira equivocada, muitas vezes, como o nosso lindo ecossistema opera, né? Ou pensa. Eu sei, é complicado dizer tudo isso que a gente pensa sem sofrer represálias, né? Sem lidar com as consequências disso. Eu sei disso. Eu lido com isso no meu dia a dia, tá? Mas a gente sim, mesmo assim, tem espaço para a gente ter mais coragem e colocar na mesa coisas que têm nos incomodado, coisas às vezes patéticas, são assim muito nítidas e que a gente fica passando pano ou evitando falar sobre, né? Pois bem, tem faltado coragem, né? A gente pôr na mesa esse contraditório, essas visões divergentes, para gerar boas conversas no mínimo, não é mesmo? Pois é, isso para mim é uma realidade, tá? Nos tempos atuais. Agora pense comigo, ouvinte, né? O que você tem visto e ouvido nos palcos, né, dos eventos do setor, nos conteúdos majoritários aí do setor? O que você tem ouvido e visto? Bom, é muito raro lidar com o contraditório. Você tem percebido o contraditório nesses ambientes? Eu tenho tido dificuldade em identificar o contraditório, tá? Quase sempre os painéis concordam em quase tudo. E quando há alguma divergência é muito lateral, muito mínima. Não é uma divergência substancial, não é mesmo? E por quê? Porque se acredita que se a gente diverge, a gente está depondo contra o nosso próprio setor, que está ainda em emergência, né? Está ainda se encontrando o seu lugar. Não é verdade isso. Isso é falta de honestidade intelectual da nossa parte. Porque eu posso sim divergir e, ao mesmo tempo, seguir remando numa direção de transformação socioambiental. Então, tem faltado muito isso, né? Tem faltado coragem para a gente pôr na mesa essas várias divergências, essas várias contradições que temos. Afinal, a gente perdeu a coragem de transformar realidades em nome de uma tal sustentabilidade econômica, nossa, de nós próprios e de nossas organizações e projetos? É isso que está em jogo hoje em dia? É se manter viável no tabuleiro, na lógica da sustentabilidade econômica. É o que eu tenho visto, tá? E se for isso, puxa, que triste, que triste. Bom, um quarto elemento aqui é por onde anda a nossa tal análise de contexto. Pois é, sabe aquele rachão de futebol? Pois é, essa é a imagem que me ocorre quando eu penso na fantástica fábrica do impacto hoje. Um monte de gente correndo atrás da bola, cada vez mais gente chegando nesse campo para correr, de forma afoita, de forma às vezes despreparada e tentando aparecer ao máximo possível. Sabe quando aquele cara dá um carrinho numa bola lá lateral, sem importância, e sai vibrando para a torcida? Parece que ele fez um gol. Pois é, assim é um pouco como eu vejo. A gente está vibrando por coisas assim insignificantes. A gente está forçando a barra para sair bem na foto, para aparecer nesse tabuleiro. E a gente não parece ter uma estratégia bem definida, não é mesmo? E assim a gente vê a cada dia no nosso ecossistema surgindo aí novas facilities, novos fundos, novas iniciativas, novas redes, novos um monte de coisa que vão supostamente resolver essa parada aí, essas chamadas questões socioambientais ou questões climáticas. E aí agora vai, né? Agora tudo será resolvido numa escala, num arranjo e num discurso que é mais aceito por esse setorzão amplo que nós estamos. É mesmo? Será que a gente realmente acredita nisso? Ou será que a gente tem se iludido de forma conveniente, né, nesse discurso e a gente tem se agarrado numa boia chamada teoria de mudança das iniciativas em que a gente se encontra, não é mesmo? A gente acredita que essa boia, a teoria de mudança, ela dá conta de resolver todo esse contexto que eu estou dizendo que nos falta. Não, não é disso que eu estou falando, gente. A teoria de mudança nos dá um contexto circunscrito à atuação da nossa organização, mas eu estou dizendo aqui é
Essa organização ela não está andando solta no espaço, né? Ela tem uma órbita, tem uma direção. E isso precisa ser calibrado o tempo todo numa análise de contexto. É disso que eu estou falando, tá? E aí o resultado é meio óbvio, né? Tem muito pouca gente no nosso setor fazendo boas análises de contexto para guiar essas operações, essa atuação, né? Num setor que é muito dinâmico, né? E num universo de questões socioambientais que são para lá de dinâmicas, né? Para lá de emergentes, urgentes, para não dizer outras coisas, não é mesmo? Bom, e falar de contexto é trazer para a mesa assuntos que a gente evita ao máximo no setor, não é mesmo? A gente evita falar de política, por exemplo. A gente evita falar sobre poder econômico, sobre elites, sobre desigualdades, sobre um monte de questões de desigualdades regionais, raciais e dentre outras, né? Sobre poder, sobre, enfim, um monte de coisas. Mas afinal, quem no nosso setor quer parar para pensar e refletir sobre isso? Quem pode parar para refletir sobre isso? Na nossa busca incessante por viabilidade econômica das nossas próprias iniciativas e de nós próprios, não é mesmo? Então, ó, o resultado é para lá de óbvio, né? Se a gente não pode ou não quer ou não deve parar para refletir sobre isso, que análise de contexto a gente vai conseguir produzir? Análises muito superficiais e pífias até mesmo, né? Então tá aí mais um dos nossos problemas, sobre os quais a gente pouco fala, né? É isso, a gente tem se tornado viável economicamente e a gente tem se tornado máquinas, nós mesmos, profissionais e nossas organizações, máquinas descontextualizadas, pragmáticas e marqueteiras. Esse é o resultado que temos hoje. Para alguns, tá? Aliás, esse resultado é o esperado, tá? É o que muitos buscam, que é fábrica de projeto, né? Pau na máquina e vamos fazer projeto de A a Z, qualquer que seja o cliente, o território, o tema, não importa, tá? Bom, eu respeito e certamente vai se viabilizar economicamente esse caminho. Mas afinal, esse é o caminho? Esse caminho vai nos levar aonde? Acho que essa é a pergunta que a gente tem que fazer. E ela tem, infelizmente, tem sido pouco feita no nosso setor. É disso que eu estou falando aqui. Bom, o quinto aspecto aqui é sair bem na foto, não é mesmo? Se a gente quer se tornar máquinas de projeto e marqueteiras, né, que se vendem bem dessa forma, a gente, de fato, está conseguindo isso. Sair bem na foto tem nos viabilizado economicamente, tem trazido esse resultado de viabilidade econômica? Tenho minhas dúvidas, tá? Tenho realmente minhas dúvidas. Mas, enfim, esse afã da gente sair bem na foto, da gente se tornar um bom produto, nós como profissionais e nossa própria organização, da gente se apresentar bem ao mercado, esse processo tem gerado efeitos para lá de curiosos, tá? Tenho visto aí vários, eu estou brincando aqui usando essa expressão de sommeliers de impacto e até alguns influenciadores de impacto e nomes afins aí, chame como você quiser, que entendem bosta nenhuma do tema, ou que chegaram ontem no tema, que não têm vivência nenhuma no tema, mas se metem a falar sobre o tema, e pior, muitas vezes com o apoio político, institucional, de recursos, de pessoas e players do nosso próprio setor. Isso que é duro, né? É triste. Isso está acontecendo, tá? E tende a acontecer cada vez mais. Um outro efeito curioso, né, que eu tenho visto é o sair bem na foto tem gerado diversos efeitos perversos de saúde mental em um monte de gente. Já falei sobre isso. Link aí na descrição no outro episódio sobre saúde mental. Mas parece ser o único caminho a ser seguido, né? É a gente sair bem na foto.
a gente tá em todas as redes sociais, a gente tentar ser o mais relevante possível nelas. Afinal, isso é possível. Bom, afinal, há outros caminhos diferentes destes de a gente se tornar um bom produto e ter que nos vender como isso e mostrar a nossa vida. É possível a gente seguir atuando nesse setor de impacto com alguma viabilidade financeira sem a gente aderir a esse modelo? Ou a gente questionando esse modelo, da gente ser um produto, da gente expor nossa vida, da gente forçar a barra por atenção, da gente se vincular a sommeliers ou influenciadores de impacto pífios, da gente esvaziar, né, a reflexão sobre o tema, enfim, a gente forçar essa relevância aí nas redes. É possível a gente seguir viável que não seja com essa cartilha? Deixo no ar a pergunta, porque o que eu tenho visto é profissionais e organizações justamente correndo nessa direção. Raramente eu tenho visto alguém remando na direção contrária a isso aí, a esse pacotão, a esse modelo que está posto. E aí a gente vê situações, né, patéticas de o voluntariado que é mais para aparecer do que para de fato praticar algo em que você acredita, né? A ida a eventos no Brasil ou na gringa, mais para dizer que foi no evento, mais para postar que está no evento do que para de fato aprender algo novo, expandir, né, reflexões, em fazer cursos pós, MBAs, mais para postar o certificado do que para de fato aprender algo novo. Enfim, é lamentável, né? Mas esse é o modelo que tem aparentemente sido o majoritário para a direção da qual muitos de nós têm corrido, sem se dar conta muitas vezes, tá? Bom, no caso do podcast aqui, né, eu sigo produzindo incansavelmente na raça, de forma totalmente independente, episódios semanais, há bastante tempo já, e esquece, eu não vou subir mais o alcance que eu já tenho, não porque eu não queira, tá? Porque é o que tem, porque eu não tô abraçado a essa cartilha de me tornar um produto, de dizer o que o mercado quer escutar. Tô fora, na boa, não é o meu caminho. Vou seguir trilhando um caminho aqui da independência, do underground, né? Do subterrâneo. É por aí que eu vou. Tô feliz comigo mesmo e se tiver que ampliar a audiência, abraçando aí essa lógica de me tornar um produto, fazer collabs com influenciadores dos quais eu tô cagando e eles estão cagando pra mim, tô fora, tá? E aí eu vou seguir colhendo os resultados dessa escolha, tá? Que eu faço. E é isso, me recusando a me vender lá nas redes sociais, né? Talvez porque eu não esteja vinculado a um CNPJ estrelado, né? Da Fantástica Fábrica do Impacto. Talvez porque eu sigo uma abordagem menos óbvia e mais crítica, né? Do que o setor espera ou que quer consumir. Enfim, beleza. Se é para seguir coerente com o que eu acredito, eu sigo assim, tá bom? E assim vou. Eu não convido pessoas aqui para virem no podcast só para depois postarem dizendo que vieram, né? Aliás, grande bosta, né? Eu convido pessoas que têm algo a dizer, que de fato contribuam com subindo a régua da discussão. Esse é meu foco aqui, tá? É disso que eu tô falando. Então, para fechar esse quinto ponto, sair bem na foto, é algo que eu tô na contramão disso e eu pago o preço alto por essa escolha diária que eu faço, que é cada vez me torno menos viável financeiramente, em termos de atenção, em termos de alcance. Essa é a escolha que eu estou fazendo, tá? Então a pergunta que eu faço é: só há um único caminho no nosso setor, que é a gente ser um produto e seguir essa lógica das redes sociais e tal? Só há esse caminho para quem quer atuar na Fantástica Fábrica do Impacto? Se não, né? E eu acredito que não é o único caminho. Por que que nós não temos falado sobre esses outros caminhos? Por que que a gente não tem jogado luz sobre esses outros caminhos que não seja apenas esse meu caminho mais de trincheira, de subterrâneo, totalmente independente? Existem outros caminhos possíveis. Por que que a gente não fala sobre eles? Aliás, quais são eles? Enfim, deixo no ar aí a pergunta.
Bom, o sexto aspecto é: alguém se preocupa com alguém? Bom, isso tem me preocupado muito, afinal, onde anda a tão falada empatia, tão falada solidariedade no nosso setor? Não à toa a gente está adoecendo no nosso setor. Não à toa a nossa saúde mental vai muito mal, obrigado, não é mesmo? Afinal, nos importamos mesmo com as pessoas ao nosso redor? Com as equipes? Com as nossas equipes? Afinal, são equipes mesmo? Ou são um amontoado de prestadores de serviço, de contratos PJ, que estão dividindo o seu tempo em vários jobs? Em alguns casos felizes, em outros nem tão felizes assim, tá? É o que tem para hoje. Isso é uma equipe? Como que a gente tem lidado com esse tipo de arranjo de equipe que é bastante comum hoje em dia? A gente se importa com essas pessoas? Ou elas são meros prestadores de serviço que, ao primeiro sinal de turbulência, a gente simplesmente finaliza o seu contrato e vida que segue? Pois bem, eu estou falando disso quando eu estou falando de um discurso de solidariedade, de empatia, de colaboração no nosso setor. É disso também que eu estou falando. Os nossos parceiros são parceiros ou meros fornecedores, prestadores de serviços, que muitas vezes são espremidos para entregar o que o cliente pede, o que o financiador pede. E muitas vezes a gente sabe, ele pede mal, pede fora de prazo, pede, não fica claro o que ele quer. Enfim, gera retrabalho e por aí vai. Como que a gente tem lidado com os nossos parceiros na chave da solidariedade, da empatia, não é mesmo? Bom, e os financiadores ou investidores? Aqueles que pagam a conta, aqueles em torno dos quais a gente segue orbitando, não é mesmo? E a gente já parou para pensar que essa galera, que o doador precisa doar, que o investidor precisa investir, ou seja, ele precisa da onde ele vai colocar o recurso, do beneficiário, do investido, chame como quiser, né? Pois é, ele precisa. São faces da mesma moeda, não é mesmo? Como é possível construir um tipo de relação mais empática, mais solidária entre esses diferentes atores? Ou será que a gente sempre vai nutrir ou ver relações e posturas, de colonização, embaladas num lindo discurso de colaboração? A gente tem que aceitar isso no nosso setor? Pois bem, é um pouco isso que eu tenho visto ao nosso redor. Longe, de novo, longe de ser certo ou errado e longe de dar a palavra final. Tem muitas coisas rolando no nosso setor, eu tenho visto, são essas que eu tenho trazido aqui. Então, é mais a provocação para a gente pensar sobre isso. Afinal, a gente tem se importado com as pessoas que estão ao nosso lado, que caminham ao nosso lado na fantástica fábrica do impacto? Você tem aí aberto espaço na sua agenda atribulada, sua agenda maluca, para fazer esse tipo de conversa com as pessoas próximas, com a sua equipe, com a sua equipe de prestadores de serviços, com os seus parceiros, com os seus apoiados ou investidos, ou com o seu financiador, enfim. Tem espaço na sua agenda para falar sobre isso, sobre como é que tem sido as relações, sobre empatia, sobre solidariedade, para saber como é que essas pessoas estão, se elas estão felizes, se elas têm passado dificuldades, se é possível ajudá-las de alguma forma ou se ajudar. Pois é, a ideia aqui não é fazer isso para sair na foto, tá? Só para dizer, olha que legal como eu cuido, como eu me importo. Não é disso que eu estou falando, tá? É de fato trazer a tão falada e tão vendida empatia e solidariedade no nosso dia a dia, nas nossas práticas. E isso tem feito muita falta, e não à toa essa falta tem contribuído para adoecer pessoas e tornar relações mais parecendo uma selva, né? Cada um por si, no nosso setor. Cara, não dá, né? Nesse caminho, dessa forma a gente não vai chegar lá onde a gente tanto almeja, não é mesmo? Pense nisso. Eu tenho pensado muito nisso. Por isso estou trazendo aqui essa reflexão. Tá, Fábio, legal, mas e como seguir?
impactando e cacarejando, né, como eu mesmo já falei em outro episódio. Como seguir sendo minimamente viável financeiramente e coerente, feliz, enfim, no nosso setor? Pois é, uma pergunta de US$ 1 milhão, não é mesmo? Eu não vou responder ela, né, de forma simples. Não tem resposta simples, não é mesmo? Lamento aí desapontá-la, ouvinte. Eu tenho buscado ser o mais coerente comigo mesmo, com as escolhas que eu tenho feito ao meu redor a cada dia. E eu tenho optado, como eu falei, em descontinuar, em terminar relações que eu tinha, relações de trabalho, relações de parceria, né, interações que eu tinha. Eu tenho optado por me reconectar, me reaproximar de outras relações que eu tinha, que tinham ficado lá para trás. Então eu tenho rebalanceado, reestabelecido esse mapa de relações. Pois bem, esse mapa de relações a gente precisa rever o tempo todo, não é mesmo? E esse exercício de reflexão, ele nunca é simples. E ele nunca traz uma resposta numérica, um indicador, que é o que a gente tem buscado no setor também de forma equivocada, não é mesmo? Ele traz percepções que a gente precisa amassar esse barro dentro de nós próprios, não é mesmo? É um exercício de reflexão que leva tempo, que traz pistas, traz alguns insights que a gente precisa refletir se faz sentido seguir, se faz sentido pra gente ou não, não é mesmo? Então é isso, eu tenho me afastado de pessoas, organizações e iniciativas que têm reiteradamente colocado em prática essas questões que eu debati aqui ao longo do episódio, né? Esse tipo de prática, para mim, incoerente, eu tenho saído fora, eu tenho me desconectado, me despolugado desse tipo de relação. Não faz nenhum sentido. Voltando ao início, lembra das escolhas pessoais? Para mim, isso é um tipo de escolha pessoal. Para além se eu vou consumir produto A ou B da empresa X ou Y, se eu vou separar o lixo ou não, né? Esse tipo de escolha a gente precisa fazer também. Com quem eu quero seguir caminhando, né, ao lado mais próximo, nesse tabuleiro da fantástica fábrica do impacto. Quando você vai notando que, mesmo depois de expor questões que eu tenho exposto aqui, nessas interações que eu tenho feito, mesmo depois de conversar sobre elas e propor correções, propor sugestões, você segue notando que aqueles círculos, aquelas pessoas, seguem te ignorando, né? Seguem fazendo de tudo como antes. Aí me cabe escolher se vale a pena seguir caminhando próximo ou me afastar delas. E eu tenho buscado me afastar delas nesse momento, tá? De novo, não tem certo e errado. É o que eu tenho encontrado de caminho, de saída para mim mesmo, tá bom? Então eu tenho refletido que a gente precisa encarar essa jornada na fantástica fábrica do impacto muito além do que apenas ser viável financeiramente, muito além do que pagar boletos, ou a gente se vender como um profissional, uma organização relevante ou viável, não é mesmo? É sobre a gente próprio, nossa própria coerência, com a nossa trajetória, com o que a gente já construiu até aqui e com a direção que a gente quer seguir nessa caminhada, não é mesmo? É sobre isso, tá? E essa reflexão é de cada um, não tem resposta pronta. Cabe a cada um construir a sua própria, não é mesmo? Por isso estou propondo aqui em voz alta o que eu tenho pensado, não é mesmo, sobre isso. Afinal, a gente tem tido estímulo, a gente tem tido espaço, tempo em nossas agendas corridas para fazer isso, para fazer esse tipo de reflexão sobre até onde a gente já caminhou e para onde a gente quer seguir caminhando, com quem a gente quer seguir caminhando, como a gente quer seguir caminhando nesse tabuleiro da fantástica fábrica do impacto. Pois bem, se a gente não tem tido esse estímulo, esse espaço para falar sobre isso, como é que você tem procurado construir esses espaços, abrir esses espaços na sua própria agenda? O que está te segurando? O que está te impedindo de fazer isso? Cabe a você mesmo, cabe a cada um de nós fazer isso, não é mesmo? E não ficar reclamando de que minha liderança, minha organização, meu projeto, blá blá blá, não me deixa fazer isso. Espaço cabe a gente construir, não é mesmo? Sempre é possível, sempre. Afinal, a gente está sendo solidário e empático com nós mesmos, com a nossa essência, com os nossos valores. A gente está sendo solidário e empático com os outros, com as nossas equipes, parceiros. Pois bem, é sobre isso a minha reflexão aqui.
eu finalizo com ela. E você está sendo solidário e empático com o que você está vendendo para si mesmo e para fora, na onde você tem atuado aí na fantástica fábrica do impacto? Ok, se for para apenas seguir pagando um boleto por um momento, beleza, vai em frente. Sou solidário a isso também, também tenho meus boletos para pagar. Mas no longo prazo, apenas esse caminho vai te trazer consequências, vai te trazer reflexões, dilemas internos, você vai ter que lidar com eles. Então é isso, tá? Não dá, dá para adiar, mas vai ser inevitável essa reflexão, lembrando, né? A vida passa rápido. E o nosso lugar nesse amplo tabuleiro chamado Fantástica Fábrica do Impacto também passa, ele é dinâmico, né? Lembre-se disso. E como diz o poeta, licença poética para terminar, hoje pavão, amanhã espanador. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se cuidem, um abraço e até a próxima.